Oi, pessoas, tudo bem? Mais um vídeo aqui, uma reflexão para o nosso coração, tá bom? Vamos lá. Quero falar hoje com vocês sobre o medo, né? O que é o medo? Na verdade, o medo é um sistema de alerta, sobrevivência, né? Você fica toma um susto. Quem já tomou um susto assim? E é algo automático, né? Então, existe dois tipos de medos, né? O medo reflexo, que é o medo da sobrevivência, no caso, quando você toma um susto, você ouve um rugido de leão, você já estremece tudinho, porque você sabe que tem perigo ali, né? Esse é o medo reflexo. Mas também tem o medo paralisante. Esse é muito perigoso. Por quê? Porque o medo paralisante, ele vai bloquear você. Você não consegue fazer, você não consegue dar passos para frente, você não consegue agir, então você fica ali bloqueado. Esse tipo de medo paralisante vai trazer sofrimentos psicológicos, problema nas relações sociais, vai ter dificuldade de ter relacionamentos interpessoais, vai ter medo de enfrentamento, né? E para quebrar esse medo, tem que desensibilizar a pessoa, mostrando aos poucos que não é tudo aquilo às vezes que ela pensa, porque na verdade é criado um monstro na mente. A pessoa cria um monstro. Às vezes ela tem medo de algo e aquilo se torna gigante na mente dela. E às vezes é uma ilusão, não é real. Às vezes aquilo que para ela é muito perigoso e às vezes não é. Depende da sensação, daquele reflexo, né? Por que isso? Porque, na verdade, o medo, ele libera toxinas no organismo. E quando você tem medo ali, esse estado de alerta fica disparando, disparando o tempo todo, é liberar toxina no organismo. E aí pode haver o quê? Um desequilíbrio. A pessoa viver naquele estágio, naquela situação o tempo todo. É onde traz problemas muito sérios. Tem muita gente que fica totalmente paralisada. Tem medo de tudo. Tem medo de sair de casa, tem medo de dirigir, tem medo de fazer uma prova. E tem que quebrar isso, dessensibilizar. Como que eu dessensibilizo uma pessoa? Começar a mostrar para ela fotos, figuras, situações, que ela vai ver que aquilo não é um monstro como ela tem imaginado. Pode ser para quebrando aquela barreira que ela tem, o medo, aquele medo paralisante, né? A palavra de Deus diz que ele não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder. Ele deu-nos o espírito de poder, amor e equilíbrio. Deixa eu só ver aqui onde está escrito, só um minutinho, que eu esqueci de pegar. Peraí. Ai, ai, ai. Eu não peguei. Eu posso te deixar o versículo, porque aí não tem erro, né, pessoas? Deixa eu ver aqui. É, deixa eu só ver, acho que está. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, que é equilíbrio. Entende? Então, Deus nos deu esse espírito. É esse espírito que tem que estar na minha vida, na tua vida. Poder. Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e nada vos causará dano algum.
Deus nos deu o espírito do amor, que nós temos que amar uns aos outros como Ele nos amou. E o espírito do equilíbrio, da moderação. Imagina uma gangorra, ó. O equilíbrio está aqui na base, ó. A base é o equilíbrio. Por quê? Pode vir para um extremo, pode vir para o outro. Tudo que está no extremo vai ter grande impacto. Tudo que está no extremo vai ter grande impacto. Se eu quero uma mudança radical, por exemplo, em qualquer situação, vá para o extremo. Mas se do jeito que tá bom, tá tudo tranquilo, é só manter a moderação e o equilíbrio. É isso. É como se nós tivéssemos o lado positivo e o lado negativo. Sabe o controle que você usa para televisão? Não tem a pilha lá, positivo e negativo? Mesma coisa. É isso aí. Tudo é energia. Então, na verdade, essa alerta de sobrevivência que está presente na vida de todos nós, isso é normal, todos nós temos que ter isso. É normal, tanto nos animais quanto nos humanos. Nós temos esse instinto de sobrevivência, entende? Essa alerta. É normal. Gente, é a mesma coisa. Você sentir vontade de chorar é normal, você ter emoções é normal. O que você não pode ficar é no desequilíbrio, né? Nos extremos. Se você ficar nos extremos, por exemplo, a pessoa que chora demais, está no extremo. Então, tudo que é extremo vai trazer um desequilíbrio. Mas é normal ter emoção, é normal sentir medo. Isso é um instinto que já está em nós, está nos animais, está em nós. O que eu preciso buscar é esse equilíbrio. Se é que existe, né? Mas eu creio. Buscar o equilíbrio, moderação. Eu saber lidar com essa moderação, com esse equilíbrio. Não ficar nos extremos, mas buscar o equilíbrio. Entende? E se você ficar nesse medo paralisante, isso vai distanciar você do seu propósito. Isso vai bloquear você da sua prosperidade. Tem muita gente bloqueada. Tem muita gente bloqueada. Por causa de situações que já viveram e aquilo trouxe um certo tipo de trauma, de sensações ruins. Às vezes o medo que aquela pessoa tem é um medo ilusório, porque o monstro é que ela criou na mente dela, que atormenta ela. Mas, na verdade, ela pode destruir esse monstro, desensibilizar esse monstro. Você está entendendo? Então, um exemplo, por exemplo, alguém te chama de burra. Eu vivi isso. Alguém te chama de burra. Aí na sua mente você deixa entrar e falar, ai, eu acho que eu sou burra. Aí você começa a acreditar que você é burra. Você não tem inteligência. E aí tudo que você for fazer, você acaba não se posicionando. Você está numa reunião do trabalho, às vezes você sabe o que tem que fazer, mas você não posiciona com medo de falar e de ser criticada de novo. Gente, isso é horrível. É horrível. Essa é uma das situações que eu estou, como que eu vou te falar? Eu estou vencendo passo a passo. Por isso que o bullying é coisa muito séria, gente. É muito sério. Porque você não sabe emocionalmente como aquela pessoa está, como que aquela pessoa está recebendo o que você está falando. E pode marcar a vida de uma pessoa. Gente, não faz bullying. É muito sério. Não critica ninguém. Se não for para levantar, se da tua boca não for para palavras sadias e que edificam, então fecha a boca.
Não faz isso. É muito triste. Eu estou falando por experiência própria. Eu vivi isso. Aí a pessoa não abre a boca porque ela acha que toda vez que ela abre a boca, alguém vai criticar ela. Então ela fica em silêncio. Ela não dá opinião porque ela tem medo de julgamento, ela tem medo de crítica. Ela não quer ouvir aquilo de novo. Sendo que na vida nós temos que enfrentar as oposições, a gente tem que enfrentar as críticas, a gente tem que ter esse autoconhecimento, reconhecer seus valores, seus princípios. Você tem que estar ligado com Deus. Você tem que estar ligado com Deus que você serve, porque na vida é isso, é altos e baixos. Porque uma coisa eu te falo, pessoas para te empurrar para o buraco, tem muita gente. Se deixar passar por cima de você, é, você tem que ter utilidade. Nós temos que ter utilidade. É igual o sal, a Bíblia fala do sal. Que se o sal for insípido, ele só será pisado. Se o sal não tiver sabor, ele será pisado. Então, assim sou eu e você, nós temos que ter utilidade, nós temos que ser útil. Nós temos que deixar um legado. Nós temos que ser produtivos. Não ter medo do que os outros falam, porque os outros, na verdade, às vezes eles até falam isso para tentar sobressair sobre você, porque tem medo de você. Deixa ninguém te empurrar para os porões desse mundo, não. Vai para cima. Só que assim, para você ir para cima, você tem que acreditar em você. Você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que ter um propósito na sua vida. Sem propósito, você não sai do lugar. Por que que muita gente fica parada? Porque não sabe aonde quer chegar. Não sabe o que quer fazer da vida. Não sabe por que está aqui. Aí é complicado. Como que você tem um destino que você não sabe onde você tem uma trajetória, mas você não sabe qual é o seu destino? Tem que saber. Senão você não chega a lugar nenhum. Então, outra coisa que a gente, quando é criança, né? A gente, às vezes, eu mesmo também já aconteceu isso de eu ouvir, mas não me afetou muito. Você ouvir dizer que dinheiro é sujo, que dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não sei se você já ouviu isso, que dinheiro é sujo, né? Então, assim, aí você cresce achando que dinheiro não é bom, ser rico não é bom, prosperar não é bom. Mas, na verdade, a palavra de Deus fala que é aquele que ama o dinheiro, que coloca o dinheiro como seu Deus, como seu Senhor. A pessoa que coloca o dinheiro como seu Deus, como seu Senhor, ela puxa o tapete da outra, ela fala mal, ela prejudica, ela dá golpe, ela faz coisas horrendas pelo dinheiro. Ela faz coisa horrenda pelo senhorio dela. Mas o dinheiro é bom. A gente precisa de dinheiro. A gente troca nossas horas de serviço, nossas horas de trabalho, nossas horas para estudar, justamente para ter dinheiro, para ter benefícios. Com dinheiro eu compro a casa dos sonhos, com dinheiro eu compro o carro dos sonhos, com dinheiro eu vou ter dignidade. Não é verdade? O que eu não posso é fazer do dinheiro o meu senhor. Isso eu não posso. Entende? Eu amar o dinheiro. Eu tenho que ter dinheiro, mas o dinheiro que foi feito para me servir, não eu servir ele. Então, temos que ter cuidado com o que nós falamos, principalmente no meio dos nossos filhos, das crianças, porque elas vão replicar o nosso comportamento. Eles vão replicar as nossas crenças. Então, um outro exemplo que eu quero deixar, por exemplo,
Às vezes você fala assim, nossa, mas por que essa pessoa, ela é preconceituosa? Gente, eu vejo que o preconceito tá uma coisa enraizada. Ela é enraizada, porque são são padrões, que às vezes está inserido dentro do núcleo familiar, dentro de uma cultura daquela família. Aí a criança aprende a andar daquela maneira, a falar daquela maneira, agir daquela maneira, enxergar com a mesma janela, entende? E aí vem os preconceitos da vida. Só que na vida a gente tem que aprender a andar, a gente tem que aprender a viver. Você pode até cair, mas você tem que levantar. Não importa quantas vezes você cair, mas põe isso no teu coração. Não vou ter medo. Eu posso fracassar quantas vezes for, eu posso cair quantas vezes for, mas eu vou levantar. Por quê? Porque aquele a quem eu sirvo, ele declara, o justo pode cair 7 vezes, mas as 7 vezes eu levantarei. Significa que errar não é feio errar. Quando você erra, aquele erro gera um aprendizado, gera uma experiência em nós. Agora, o que é burrice é você errar no mesmo lugar, com as mesmas coisas. Você errou a primeira vez, opa, o que eu aprendi aqui? O que eu posso tirar de aprendizado aqui nesse erro que eu cometi, nessa situação, nesse fracasso? Opa, vamos acordar? Agora, eu erro a primeira, erro a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, mesma coisa, já é falta de sabedoria. Isso mostra que eu não estou me amando, que eu não estou prestando atenção em mim mesma, que eu não estou importando com nada, que eu não estou valorizando o meu tempo, a minha energia, a minha vida. Entende? A passagem da Bíblia que eu gosto muito mesmo, é do Bartimeu. Está lá no livro de Marcos, capítulo 10 versículo 46. Bartimeu, ele estava à margem do caminho. Ele estava na margem da sociedade. Ele tinha uma deficiência, ele era cego, ele mendigava. As coisas para ele estavam ruins, não estava bom. Ele tinha uma limitação que era a cegueira. E todos nós, na vida, temos um tipo de deficiência. A Bíblia fala que tem olhos para ver, mas não vejam. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Às vezes você está enxergando até muita coisa, mas a principal, aquilo que é prioridade, aquilo que vai mudar a tua vida, você ainda talvez não tenha enxergado. Como eu também. Então, o que aconteceu ali? Bartimeu deve ter pensado assim, peraí, que movimento é esse? Por que está passando tanta gente aqui? Que zum, zum, zum é esse? E ali ele ouviu, Jesus está passando. Jesus vai passar por aqui. Ele deve ter pensado, puxa, já ouvi falar desse Jesus, ele cura, ele liberta, ele é misericordioso, ele é o Filho de Deus, descendência de Davi. Eu posso ter uma deficiência, eu posso ser cego, mas eu não sou mudo e nem surdo. Eu vou usar as ferramentas que eu tenho. E ele usou as ferramentas que ele tinha, ele começou a gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele declarou Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: eu sei qual é a tua descendência, eu sei de onde você veio, e eu sei que você pode me ouvir e pode mudar a minha história. Veja, ele clamou.
Ele gritou. Ele usou as ferramentas que ele tinha. E você sabe o que o povo fez? Em vez do povo segurar na mão do homem e falar, vou te levar até ele, você vai conseguir. Ai, vamos lá, vamos ter empatia com ele, tadinho. É um cego, vamos ter empatia, vamos ter conexão. Nada. Sabe o que o povo falava para ele? Cala tua boca, para de gritar, faz silêncio, para de gritar, para de incomodar o mestre. Era assim. As pessoas mandavam ele ficar quieto, ninguém ajudava ninguém, ninguém tinha misericórdia de ninguém. Quantas vezes, gente? Às vezes você só precisa de uma palavra, às vezes você só precisa de um sorriso, às vezes só precisa que alguém estende a mão. Ninguém está fazendo isso. As pessoas estão igual essas pessoas aqui, estavam até seguindo Jesus pelo caminho, mas estava mandando os outros calar a boca, mandando o deficiente calar a boca, ninguém tinha empatia com o deficiente. Ó, a falta de inclusão aí, né? Ah, mas ele não calou. Ele foi assim. Aí que ele gritou isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E Jesus parou e falou, traga ele até mim. Quando mandou buscar ele, ele jogou a capa fora. A capa era a história dele do passado. Porque ele não nasceu cego. Fizeram ele ser cego. E Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu já tenho uma boa audição, eu sei falar, eu tenho força. O que eu preciso mesmo é ter visão. Porque quando você tem visão, você chega onde você tem que chegar. Porque eu tendo visão e seguindo a luz verdadeira no caminho, eu vou chegar aonde eu tenho que chegar. Não tem limite. Eu preciso de luz. Jesus é a nossa luz. É a luz do mundo. A luz das almas. E ele é o caminho da verdade e da vida. E eu quero te enxergar para andar contigo no caminho. Para que eu possa andar contigo na tua luz. Eu não quero mais ficar à margem da sociedade. Eu não quero mais ficar à beira do caminho. Porque as pessoas falam de amor, de empatia, mas são poucos que praticam. São poucos realmente que se importam. São poucos. Então, acredita em você. Veja exatamente que tipo de pessoas você quer em sua volta. Pessoas que te empurram para o buraco ou pessoas que te levantam e levam você até o mestre? Hum? Não tenha medo de ser quem você é. Você não precisa agradar ninguém. Você não precisa andar na sombra de ninguém. Você só tem que ser você mesmo. Mesmo com as suas limitações, com as suas dificuldades. Seja você mesmo. E quebra barreiras. Quebra a barreira do medo. Não tenha medo de abrir a boca. Não tenha medo de ir para cima dos seus sonhos e realizar seus sonhos. Mesmo que todo mundo diga não para você. Vai, vai. Se você acredita, vai em frente. Porque tem alguém que acredita em você. Você só precisa andar com ele. Ele é a luz que vai iluminar o teu caminho. Ele que vai tirar você das margens e vai te colocar no centro. Entende? Isso aqui é uma reflexão para mim e para você. Não tenha medo. Acredite. Acredite. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode.
até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. É isso aí. Um homem cego, deficiente, na margem da sociedade. Agora estava com visão de águia, seguindo o mestre pelo caminho. Mas saber o final da história desse homem? Coisa linda. Eu deixo essa reflexão no teu coração. Vamos crescer, vamos para cima. Tem uma história linda para você realizar, tem uma história linda para que eu possa também realizar. Não importa se você é rejeitado, desprezado, humilhado, afrontado, desprezado por amigos, por família. Não importa. Por, às vezes pela esposa, pelo esposo. Não importa. Jesus é com você. Jesus se importa com você. Tá bom? Ó, beijo no coração. Deus te abençoe, viu? Fica com Deus.